Muito bem, vamos lá, vamos dar início. Sejam muito bem-vindos. Aqui é o Adam Silva e hoje vamos aqui dar início ao nosso workshop Recomeço, transformando a frustração em uma nova oportunidade de vida. Então, essa é a nossa segunda aula aqui do nosso workshop. E eu quero dar as boas-vindas a quem está ao vivo aqui com a gente, quem está assistindo a gravação. Wesley, Luiz, Lucas, Eveline, aqueles que estão aí chegando também, sejam muito bem-vindos. Se você não estava na aula de ontem, vai ser liberada a gravação para você, então eu peço que depois você assista a gravação de ontem, que foi muito bom também, ok? E só para passar algumas instruções aqui, eu quero dizer que você é muito bem-vindo aqui, independente de qual seja a sua crença, a sua religião, a sua etnia, o seu gênero, você é muito bem-vindo aqui com a gente. Essa aula está sendo gravada para fim de consulta depois, então se você não está de acordo, eu peço que você não permaneça aqui com a gente na aula, ok? E fique à vontade para comentar, fazer perguntas nos comentários. Eu vou pedir para você colocar o seu celular no modo silencioso e para fechar outras abas do seu computador, caso você esteja no computador, está aqui presente 100% aqui com a gente, porque eu tenho certeza que o conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês vai fazer a diferença. Bom, então, esse workshop, ele é baseado no meu livro, Recomeço, que é esse livro aqui, Transformando a Frustração em uma Nova Oportunidade de Vida. Se você ainda não adquiriu, ele está disponível para compra através do meu site, adamsilva.com.br/livro-recomeco, sem acento. Você pode adquirir tanto a versão impressa como a versão digital, que está na Amazon, que você pode ler ali no Kindle, no seu computador, no seu celular ou no leitor de e-books. Bom, então fazendo uma recapitulação aqui da aula de ontem, nós aprendemos que o ser humano ele é composto por corpo, alma e espírito. Corpo, que é a nossa parte física, os nossos membros, órgãos, células. A alma, que é os nossos sentimentos, as nossas emoções. E o espírito, que é a parte intangível, que a gente não vê, é a parte que nos conecta a Deus. E a gente via que na Bíblia, um livro que foi escrito há milhares de anos, já dizia que o homem é composto por corpo, alma e espírito. Ali no livro de 1 Tessalonicenses 5:23. E nós também aprendemos aqui três ferramentas para um recomeço nos relacionamentos. Três ferramentas que vão te ajudar a curar qualquer relacionamento e viver relacionamentos novos e poderosos na sua vida, que é o perdão, o amor e a humildade. Aplicando essas três ferramentas aí na sua vida, você pode viver qualquer relacionamento. Bom, vamos dar início então ao conteúdo de hoje. Já fizemos a revisão e hoje nós vamos falar sobre o recomeço na vida profissional. A vida profissional, o seu trabalho, sua empresa, envolve também a questão financeira. E eu vivi um grande recomeço na minha vida profissional, que começou lá em 2013. Eu sempre fui muito empreendedor desde criança. Quando eu era pequeno, 5 anos de idade, eu lembro que uma vez eu fiz uma barraquinha de limonada. Eu coloquei minha irmã para vender ali, para fazer as limonadas, enquanto eu ficava com uma plaquinha escrito Vende-se limonada, 50 centavos, na frente do portão da casa dos meus avós, que passava bastante gente ali. E eu fiquei lá segurando a plaquinha um bom tempo. E depois de um tempo passou uma pessoa e me avisou que a plaquinha estava de ponta cabeça. E eu não vendi nenhuma limonada. Mas eu sempre tive esse espírito empreendedor e comecei a criar outros negócios, já tive startup, eu tinha vários sites de tecnologia, de notícias, de séries, de filmes, e muitos desses sites começaram a ter milhares de visitas e eu comecei a ganhar um bom dinheiro com esses sites.
usando ali propaganda de SMS, afiliados de SMS, que são aquelas mensagens de texto no celular para receber, por exemplo, gols, quando teve gol nos campeonatos de futebol, é, piadas no celular. Toda vez que alguém se cadastrava ali para receber aqueles SMS, eu ganhava uma comissão em cima disso. E como eu tinha milhares de visitas nos meus sites, eu ganhava um bom dinheiro com isso. Eu tinha ali um carro zero comprado com meu dinheiro, eu podia comprar roupas de marca, fazer viagens, ir a restaurantes caros, e eu tinha uma vida ali confortável. Até que chegou um momento que essas empresas de SMS, elas quebraram, porque o SMS ele passou a ser substituído por outras tecnologias, como por exemplo o WhatsApp, e passou a ser usado apenas para fazer propaganda, né? Então quase ninguém usa mensagem SMS para conversar hoje em dia. E essas empresas elas quebraram, e eu levei um baita calote no meu negócio, e eu tinha equipe na época, e eu não tinha dinheiro ali para pagar a equipe, porque eu não recebi também as comissões que eu tinha que receber, e eu tive que abandonar aquele negócio, não consegui encontrar uma maneira de sustentar aquele negócio, foi inviável. E eu tive que recomeçar e buscar um outro tipo de negócio, então. E eu, ao longo dessa jornada, eu pude aprender alguns princípios para recomeçar na vida profissional, que me ajudaram. E eu cheguei ao ponto de estar ali totalmente quebrado, de não ter um tostão na minha conta e não saber o que fazer. E eu decidi recomeçar. E eu fui para fora do Brasil, eu viajei para os Estados Unidos, para o Canadá, e eu tinha planos de morar, ficar para fora do Brasil mesmo, não voltar mais. E o meu plano era fazer mestrado no exterior, e eu apliquei para o programa de mestrado, consegui uma nota excelente, que dava para mim passar tranquilo, porém o programa de mestrado ele não abriu. E eu não tinha ali US$ 40.000 para pagar a bolsa, para pagar o valor da faculdade. 40.000 por ano é mais ou menos o que custa um mestrado nos Estados Unidos, no Canadá. E eu tive que voltar para o Brasil. E eu voltei para o Brasil, quebrado, sem grana. E eu, durante um tempo, eu arrumei um emprego de CLT, que é essa foto aí que vocês estão vendo. Eu trabalhei como programador numa agência de marketing digital para eu poder me reerguer e fazer uma grana. Enquanto isso, eu ia levantando os meus negócios em paralelo. E eu aprendi algumas lições ao longo dessa jornada, alguns princípios bíblicos que eu quero trazer para você. E eu quero começar trazendo uma ilustração. Um recomeço na sua vida profissional é mais ou menos como uma empreiteira, uma construtora que vai construir uma casa ou vai construir um prédio, e ela pega aquele terreno e o terreno ele está desnivelado, ele está cheio de entulho. E é necessário, então, fazer uma limpeza naquele terreno antes de começar a construir. E na nossa vida é mais ou menos assim também. Às vezes nós temos muito entulho que nós carregamos com o tempo, e isso tem atrapalhado a gente viver um recomeço na nossa vida profissional. E antes da gente querer viver esse recomeço, a gente precisa limpar o terreno, se livrar desse entulho para viver algo novo na nossa vida. E eu quero fazer uma pergunta aí para vocês. Vocês acham que o trabalho é um castigo ou uma dádiva? Para você, o seu trabalho hoje, ele é um castigo ou ele é uma dádiva? O que vocês acham? Pode comentar aí no chat. Castigo ou dádiva? Bênção ou maldição? Então, ó, o Lucas falou que é dádiva, o Luiz falou, acho que é dádiva, mas vemos como castigo. A maioria das pessoas, infelizmente, ainda vê o trabalho como um castigo, como um fardo, um peso que você tem que carregar para você
ganhar dinheiro e poder fazer aquilo que realmente interessa. Então, você vai para segunda-feira para o trabalho e não vê a hora de chegar sexta-feira para você poder ir embora e fazer aquilo que realmente você quer. Isso acontece quando o trabalho é um peso, um castigo. E não deveria ser assim, não precisa ser assim. O trabalho, ele é uma bênção, ele não é uma maldição. Ele é uma dádiva e não é um castigo. Por que que existe essa ideia do trabalho como um castigo? O Brasil, ele é um país cristão, que ele foi colonizado por cristãos. A Igreja Católica colonizou ali os índios e trouxe o catolicismo, a catequese para o Brasil. E muitas vezes, dentro desse ensinamento, existe um pensamento errado, que ele vem lá do Gênesis. No capítulo 3, de 17 a 19, diz assim: E ao homem declarou: Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu o fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então o homem, ele pecou, ele desobedeceu a Deus e ele foi castigado, ou seja, ele foi tirado ali do jardim do Éden. Só que o castigo não é o trabalho. Às vezes a pessoa pega esse versículo e acha que o trabalho é o castigo, mas não, o castigo é o sofrimento. Com o sofrimento você se alimentará. A terra terá espinhos e ervas daninhas. O castigo é o espinho, é a erva daninha. E não é o trabalho em si. O trabalho em si, ele é uma dádiva. Por quê? O trabalho ele já existia antes do homem pecar, do homem desobedecer a Deus. Se a gente voltar um pouco na história, lá em Gênesis 2, 20, versículo 20, diz assim: Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então aqui fala que o homem ele já tinha um trabalho, ele tinha que cuidar do jardim, ele tinha que dar nome às aves, aos animais. Ele tinha ali um trabalho, um serviço que ele tinha que executar. E isso aconteceu antes do homem pecar, do homem ser excluído ali do jardim do Éden. Então o trabalho já existia antes, o trabalho não é uma maldição, não é um castigo. Pelo contrário, é uma bênção. Imagina que Deus castigasse o homem e falasse assim: Eu vou te castigar, você vai sair do jardim do Éden, a terra vai ter espinhos, você vai ter sofrimento e você não vai poder trabalhar. Você não vai poder trabalhar para ter o seu sustento. Não seria muito pior? Como que a gente teria o nosso sustento se nós não pudéssemos trabalhar? O trabalho é uma forma de redenção. O trabalho dignifica o homem. Então, ele é uma dádiva. Então, a primeira coisa que nós precisamos abandonar é a ideia de que o trabalho é um castigo. Ah, mas eu não gosto do que eu faço, eu não gosto do meu emprego, não gosto do meu trabalho. Tudo bem, pode ser que você não goste do seu trabalho hoje, você queira mudar, talvez você tenha que mudar de emprego, talvez você tenha que mudar a mentalidade e continuar no mesmo emprego. Eu não sei, mas eu quero trazer alguns conceitos hoje que vão te ajudar a ter um pouco mais de clareza. E eu quero falar aqui dos 3 estágios do trabalho. Existem 3 estágios para viver um recomeço no seu trabalho. E o primeiro estágio é o trabalho como processo. Trabalho como processo. Então, pode ser que o seu trabalho hoje ele seja um processo que você tenha que viver na sua vida. E ele ainda não seja o trabalho que você decide viver. Por exemplo, Paulo, o apóstolo Paulo, ele teve que trabalhar durante um tempo fazendo tendas para se sustentar. Mas Paulo ele não tinha sido enviado, chamado para fazer tendas, para ser um profissional das tendas.
mas para ser um missionário, para levar o evangelho. Esse era o propósito dele. Mas ele precisava se sustentar e durante um tempo ele trabalhou fazendo tendas. Na minha vida, eu também tive um trabalho que foi um processo para mim, que foi o trabalho como programador. Não era o que eu queria para minha vida, não era o que eu via que era o meu chamado, mas eu precisava fazer dinheiro, eu precisava me sustentar. Então, durante um tempo, eu trabalhei como programador, CLT, no emprego, e aquilo foi um processo de aprendizado para mim. E ali Deus pôde tratar áreas que eu precisava tratar na minha vida. Então, pode ser que o seu trabalho hoje seja uma oportunidade para você aprender coisas que vão ser úteis para o chamado que Deus tem na sua vida. Pode ser que Deus queira te ensinar algumas coisas no lugar onde você está hoje. E em vez da gente ficar reclamando, a gente pode se perguntar: o que que eu posso aprender com o trabalho hoje, com o meu trabalho hoje, com os meus colegas, com o meu chefe, com o meu ambiente de trabalho? O que que eu posso aprender com isso? Porque aí isso se torna um processo na nossa vida, até você conquistar algo melhor. O segundo estágio é o trabalho como propósito. Trabalho como propósito. Propósito é o motivo pelo qual nós fomos criados, que eu explico ali bastante no livro como encontrar o seu propósito e tal. Eu acredito que nós não estamos aqui na Terra por acaso, por acidente. Eu acredito que Deus ele tem um plano para a nossa vida. E você não nasceu à toa. Você tem uma missão aqui na Terra. Você tem algo que Deus ele quer fazer aqui na sua vida, aqui na Terra. E quando a gente alinha o nosso trabalho com o nosso propósito, isso é muito satisfatório e a gente tem muito mais energia e muito mais força para trabalhar, para viver e para crescer profissionalmente. Então eu descobri que o meu propósito ele é ensinar, ensinar pessoas, que é um dom que Deus me deu desde pequeno, desde criança. Eu lembro que na escola eu já ajudava os meus colegas, eu ia passando ali de mesa em mesa, vendo quem tinha dificuldade e ensinando. E quando eu criei ali a minha empresa, o Estudar TI, eu vi que eu realmente estava no caminho certo, porque as coisas começaram a fluir naturalmente e a empresa foi crescendo, né? Então, se você olhar para a sua vida hoje, o que que você tem facilidade de fazer? O que te dá prazer em fazer? Pode ser que você ainda não saiba qual que seja o seu propósito, e essa é uma busca que pode levar muitos anos. Eu demorei 25 anos para descobrir qual que era o meu propósito. Somente com 25 anos que eu criei a minha empresa, Estudar TI, e comecei a ensinar as pessoas. Então, tem pessoas que descobrem muito antes, tem pessoas que demoram mais. No livro eu dou algumas dicas para você descobrir o seu propósito, né? Mas uma delas que eu posso falar é você olhar para aquilo que tem disponível nas suas mãos, aquilo que você sabe fazer e que você faz bem naturalmente. Isso pode ser um sinal de que aquilo é um propósito na sua vida. Esse é um dos meios de você descobrir, né? E o terceiro estágio é o trabalho como forma de revelar a Deus. Então, o terceiro estágio do trabalho é o trabalho como forma de revelar a Deus. Uma vez, um sapateiro, ele perguntou a um teólogo como ele poderia glorificar a Deus no seu trabalho. E o teólogo respondeu: faça um bom sapato e cobre um preço justo. Sabe por quê? Porque as pessoas elas precisam de bons sapatos. E quando você faz um bom sapato e vende a um preço justo, você está ajudando as outras pessoas. E quando a gente ajuda as pessoas, a gente faz o bem para as pessoas, a gente revela a Deus, porque Deus é bom, Deus ele ama as pessoas. Quando a gente ajuda as pessoas com o nosso trabalho, a gente faz algo que faz o bem para as pessoas, a gente faz o nosso trabalho de uma forma honesta, de uma forma justa, com dedicação, com amor. Isso mostra a Deus na nossa vida.
Então, a missão da nossa empresa, do Estudar TI, é ajudar as pessoas a ter uma fonte de renda, a ter um trabalho. E a gente ajuda, a gente vê como isso transforma as pessoas. Não existe nada melhor do que a gente viver uma vida ajudando as pessoas. Por quê? A gente colhe de volta o que a gente planta. Existe uma lei chamada Lei da Semeadura, que ela diz que o que você planta, você colhe. Se você planta maçãs, você vai colher maçãs. Se você planta laranja, você vai colher laranja. Se você planta o bem, você vai colher o bem. Se você ajuda as pessoas, vão aparecer pessoas que vão te ajudar também. O livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, ele diz assim: Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, tudo que nós fazemos na nossa vida deve ser para revelar a Deus, deve ser para glorificar a Deus. E quando a gente faz isso com amor, Deus ele nos abençoa de volta. Eu tenho certeza que a minha empresa ela só deu certo porque a gente colocou como objetivo ajudar as pessoas. E o dinheiro e o faturamento, o crescimento é uma consequência. E muitas vezes a gente vê que as coisas elas estão meio invertidas nesse tempo, né? As pessoas elas estão sempre em busca de uma forma para ganhar dinheiro. Como eu posso ganhar mais dinheiro? Como eu posso ganhar mais? Como eu posso ter um salário maior? Não é verdade? A resposta é: como que eu posso ajudar as pessoas? Como que eu posso ajudar mais as pessoas na minha empresa? No meu trabalho, como que eu posso ajudar mais os meus clientes, os meus superiores, os meus colegas? Se eu ajudar mais as pessoas, eu vou colher o bem que eu estou plantando. Então, esse é o terceiro nível, que quando a gente vive ali o trabalho e revela Deus naquilo que a gente faz, essa é a melhor sensação. A gente se sente completo e satisfeito com o que a gente faz. E o trabalho ele deixa de ser um castigo, um peso, e ele passa a ser uma dádiva. Cara, não tem nada melhor do que a gente ver os nossos alunos e ver como eles estão crescendo, como eles estão sendo transformados, e depois eles nos agradecem. Eles falam: Adam, como o seu curso ele fez diferença na minha vida, o trabalho de vocês, parabéns pelo trabalho de vocês. Então a gente começa a colher os frutos disso, né? E na sua vida também. Talvez hoje você ainda não consiga enxergar um propósito ou um caminho. Pode ser que você ainda esteja num processo, mas não desista. Continue olhando para frente. Continue olhando para qual que é o sentido da sua vida, aquilo que Deus ele quer fazer aqui na sua vida na Terra, e você vai encontrar esse propósito, né? E busque ajudar as pessoas e fazer o bem em tudo que você faz, que você vai colher esse resultado também. Será que existe alguma maneira de eu viver um novo começo na minha vida profissional? Será que tem jeito para a sua vida profissional? Tem. E eu posso falar por mim mesmo, porque a minha vida profissional ela foi transformada. Então, lembra que eu falei para vocês no começo dessa aula que eu tinha quebrado, eu tive que recomeçar, eu tive que procurar emprego CLT? Depois disso, eu comecei a atender clientes em paralelo no meu horário de folga, comecei a levantar uma grana e eu iniciei então a minha empresa, o Estudar TI. E eu comecei o meu primeiro curso com 14 alunos, a primeira turma no Estudar TI. E hoje essa escola tem mais de 7.000 alunos. Nós já criamos mais 70 cursos diferentes. E Deus, ele transformou a minha vida profissional. Nós criamos também a F5 Marketing Digital, onde nós atendemos clientes no Brasil e fora do Brasil. Temos clientes também no Canadá, nos Estados Unidos, Alemanha. E Deus, ele foi transformando a nossa vida, nos direcionando. E aquilo que parecia não ter mais uma saída, Deus, ele me conectou com um propósito, com o motivo pelo qual eu fui criado, que é ensinar as pessoas. E não é à toa que eu estou aqui hoje ensinando para vocês. Então, vale a pena você persistir e continuar
Continue vivendo o processo que Deus tem na sua vida. Encontre um propósito pelo qual você foi criado e revele a Deus, ajudando as pessoas e fazendo um bom trabalho, porque vale a pena. Bom, então é isso. Eu quero abrir para perguntas também. Nessa aula de hoje, nós falamos sobre o recomeço na vida profissional. Na aula de ontem, nós falamos sobre recomeço nos relacionamentos. E amanhã nós vamos tratar dos dois últimos pontos, que é o recomeço na vida sentimental, nas emoções, na saúde emocional, livre da ansiedade, da depressão, e um recomeço na vida espiritual, que é o maior recomeço, ok? E vai ser muito bom. Então, quero convidar vocês a estar de novo comigo amanhã. E eu quero abrir para perguntas. Se você tem alguma pergunta, você pode colocar no chat que eu vou estar respondendo, ok? Fez sentido para vocês essa aula de hoje? Vocês estão buscando aí viver um recomeço na vida profissional? Com alguma dúvida? Legal. O Luiz falou aqui, fez sim, deu um novo norte. Legal, Luiz. Isso aí. Continue em frente. Ó, o Lucas falou, pensar assim vai me ajudar a ter mais amor. Acho que sem amor nada posso fazer, não é mesmo? É verdade, Lucas. Quando a gente coloca ali o amor dentro do nosso negócio, dentro do nosso trabalho, a gente vai começar a ajudar as pessoas, a gente vai começar a fazer um trabalho com mais dedicação, mais carinho pelo nosso cliente, pelos nossos colegas. Isso faz total diferença. Ó, o Wesley colocou, ó, a gente só cresce quando ajudamos as pessoas. É verdade. Aprendi essa com a Ada. É isso aí, Wesley. Então, às vezes, a gente vê inversão de valores na sociedade, né? As pessoas estão buscando sempre uma forma de ajudar a si mesmo, ou seja, de crescer sozinha, né? De ganhar o seu, de garantir o seu, de ostentar, né? De mostrar para os outros o que tem. Só que isso não é sustentável, né? Se você cria um negócio que a única pessoa que é beneficiada é você mesmo, ele não vai durar muito tempo. Os negócios, os trabalhos, eles precisam ajudar uma comunidade, pessoas, né? O propósito de uma empresa é ser útil para a sociedade, para o mercado, de alguma forma, com algum produto, alguma solução. Se o seu produto, o seu serviço só ajuda você mesmo, ninguém vai querer contratar ele. Ó, o Lucas pergunta, Ada, como você diria hoje para começar o meu negócio, dar o pontapé inicial? Buscaria a confirmação ou iria mesmo por sentir no coração? Bom, como começar um negócio? Então, eu identificaria se esse negócio está relacionado com o seu propósito, aquilo que você foi criado para fazer. Então, você tem alguma facilidade na sua vida? Você tem algo que você vê que você faz ali com amor, que você tem ali um desejo em fazer aquilo, né? Que aquilo ajuda outras pessoas? Se você tem, eu já iria por essa linha e começaria assim. Se você ainda não tem, você pode até começar um negócio como um processo na sua vida que vai te ensinar algo, que vai transformar algo na sua vida. É sempre bom a gente ter confirmação de Deus naquilo que a gente faz, mas muitas vezes a gente tem que ir pela fé, né? Que é aquilo que a gente não vê, mas a gente crê. É acreditar sem ver e dar um passo de fé, um passo de fé. Começar um negócio sempre vai envolver riscos. Todo negócio tem algum risco.
E é necessário acreditar, é necessário ter fé que aquilo vai dar certo, né? Começar ali com prudência, aos poucos, né? Então, na minha história, eu falo que eu levantei um caixa, eu levantei uma grana, trabalhei por um tempo como CLT, fui começando em paralelo, e aí, quando eu estava pronto, eu me dediquei 100% à minha empresa. Então, eu recomendo você fazer assim também. Começa aos poucos, vai começando em paralelo com o trabalho, e aí, quando você tiver alavancado, aí esse negócio estiver bombando, você entra de vez 100%. Ó, a Priscila também tem essa dúvida. Legal, espero que eu tenha respondido. Ó, sair do CLT direto, esperar fazer os dois. Eu faria os dois. Levantaria ali uma reserva de emergência. Você pode ter ali de 6 meses a um ano de salário para você ficar mais tranquilo. E começando em paralelo no seu tempo livre, até o negócio começar a alavancar e você se dedicar 100%. Foi isso que eu fiz e funcionou muito bem para mim. Sei que tem pessoas que às vezes chutam balde e vão com tudo e dá certo, mas a maioria dá errado. E as que dão errado, geralmente elas não voltam para contar. Então, é esse o conselho que eu posso dar. Ó, o Wesley pergunta, Adam, como posso saber as dores das pessoas para usarmos isso no nosso negócio? Então, Wesley, você pode perguntar, fazer pesquisa com as pessoas. É sempre bom, antes da gente começar um negócio, a gente fazer uma pesquisa de mercado, que é você chegar ali no seu cliente ideal e conversar com ele, perguntar o que que você está precisando, como que eu posso te ajudar, você está tendo algum problema, uma dificuldade hoje no seu trabalho. Existem também ferramentas como Google, como Gemini, como Analytics, que você consegue extrair dados da internet e também descobrir ali o que o seu público está perguntando no Google, o que que ele está pesquisando. Isso também ajuda muito a gente saber. E existem empresas que fazem pesquisa de mercado também, que você consegue comprar a pesquisa e já ter ali uma resposta. Show. Mais alguma pergunta, pessoal? Maravilha. Vocês gostaram da aula de hoje? Ajudou vocês? Amanhã nós vamos dar continuidade, vai ser a última aula e a mais importante, hein? Porque se a sua vida sentimental, emocional e espiritual não estiver bem, nenhum dos outros pontos vai funcionar. Sua vida de relacionamento, sua vida profissional, nenhuma delas vai funcionar se você não estiver com a saúde emocional alinhada, com sua vida espiritual conectada ali com Deus também. É provável que as coisas não vão ir muito bem. Então vamos continuar aí nessa jornada amanhã, ok? Show, legal. Maravilha, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de vocês, pelo tempo de vocês. E a gente se vê amanhã. Valeu e um grande abraço.